Família, vamos chegando na escola de oração. Vai se aproximando, vai pegando teu cafezinho, teu chazinho. E vamos lá. Escola de oração, hoje é uma aula, uma ministração forte demais. E glória a Deus por isso, porque precisamos crescer em oração cada vez mais. A gente está tendo essa oportunidade aqui de estarmos juntos. Então vamos aproveitar nessa aula que vai ser top, tá? A aula da escola de oração. Vou falar para você que já está entrando aqui, já vai clicando aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, aqui que o pessoal ficam pegando no meu pé aqui para você clicar e enviar, que às vezes a pessoa não sabe do horário, ou você pode convidá-la aí também, tá bom? Então nós estamos falando aqui já diversas quartas-feiras aqui sobre oração, e que nós possamos resgatar e fazer ressurgir a oração no nosso meio novamente, né? No meio da igreja, porque nós somos considerados uma geração de pouca oração, né? Apesar de termos todas as ferramentas necessárias para isso, livros, materiais, bíblias, estudos, diversos exemplos e textos e internet, tudo isso, pesquisas nos Estados Unidos e em alguns outros lugares foram feitas também, nos dizem que a nossa geração ela ora pouco ou ora quase nada, né? Então a porcentagem de oração feita por minutos nessas pesquisas é pouquíssima, tá? Então não importa se você é líder, se você é intercessor, ou se você é líder, se você é pastor, se você é líder de ministérios, líder de célula, não importa qual função você tenha na igreja, esse é um tema geral, todos nós precisamos estar em oração, tá bom? Então é bem importante. Então todas as aulas estão lá no YouTube, você pode entrar lá, Rodrigo Aldeia, YouTube, digita lá, você vai entrar ali na parte dos playlists, você vai achar ali todos os escola de oração, tem todas as ministrações ali sobre a escola de oração, tá? Então já falamos diversos temas aqui muito fortes, falamos sobre a armadura de Deus, aqui todo homem e mulher de Deus precisa aprender sobre isso, né? Falamos sobre escudo de oração, estamos num tempo que precisamos nos proteger através da oração e proteger uns aos outros, proteger os líderes, proteger os seus líderes, os seus pastores através da oração, que é muito importante, tá? Então essa escola aqui de oração, ela tem o propósito de fazer a igreja crescer no entendimento da oração, porque os discípulos de João Batista, eles perguntaram para Jesus, falaram para Jesus, né? Pediram, Jesus, ensina-nos a orar como João nos ensinava. Então nós vemos que as escolas de oração sempre existiram na Bíblia, tá? Se você vê lá a escola lá de Samuel, a Bíblia diz que ele tinha um grupo de homens e mulheres que de profetas que ficavam, tinha uma escola de profetas que ele ensinava-os ali, e toda a escola de profetas, nós vemos ali no livro de Samuel, ensinava-se sobre oração, tá bom? Então como se aproximar de Deus, se chegar mais a Deus, como ter comunhão com Deus. Então Samuel tinha essa escola, então nós vemos que João Batista tinha essa escola, e quando os discípulos fazem esse pedido para Jesus, Jesus diz assim, olha, então quando vocês forem orar, vocês orem assim. Então ele ensina oração. Já ensinei aqui também um pouco, né? O nosso tempo é curto aqui, sobre a oração do Pai Nosso, você também pode acessar lá. Então todos nós precisamos crescer em oração, que isso seja o meu desejo, que isso seja o teu desejo, e Deus não faz nada a não ser em resposta à oração, tá? Guarda isso, isso é uma concordância minha com diversos homens de Deus, bíblicos da nossa atualidade, contemporâneos a nós, outros que vieram antes, tá? Então é bem importante. Amém? Então vamos lá, escola de oração. A aula de hoje, a ministração de hoje, a palavra de hoje, o ensino sobre a oração de hoje, eu vou falar hoje sobre oração em línguas, tá? E vou destrinchar, bem destrinchado esse tema aqui, porque tem muita gente que tem dúvida, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que acham que devem orar, tem outras que não devem, tem outras que acham que assim, é legal, de vez em quando eu oro, mas não é tão importante assim. Então aqui que é o ponto que eu e você precisamos cuidar, tá? Porque
A oração em línguas, ela foi colocada na palavra de Deus, já vou ler esses textos aqui, foi colocada ali próximo à profecia, tá? Então a oração em línguas, ela vai fazer toda a diferença em nossas vidas. O grande problema pela falta do conhecimento, na verdade do desconhecimento do tema, eu não pratico muito isso, eu não pratico muito esse tema. Paulo falando sobre isso, por exemplo, ali em 1 Coríntios, ele fala muito, 1 Coríntios 14, ele fala muito sobre isso, e no 1 Coríntios 14, 8, ele diz assim, 1 Coríntios 14, peraí que eu já, deixa eu abrir aqui. Tá, então ele fala, 1 Coríntios ali 14, ele fala muito sobre oração em línguas, e em 1 Coríntios 14 ele diz, graças a Deus eu oro mais em língua do que todos vós, tá? Então ele está ministrando à igreja sobre orar em línguas, mas ele diz ali que 14, 18, tá? Então 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim, ó, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos a vós, tá? Então o pessoal está colocando aqui 1 Coríntios 4, 8 é 4, 18, tá? Então, falar em línguas, ele foi muito banalizado, vamos usar essa palavra, né? Sofreu muita questão de preconceito, porque teve diversos exageros na questão do falar em línguas, como teve em profecia, como teve no dom pastoral, como tem no dom profético, como tem no dom apostólico, tem exageros absurdos que passam todas as linhas vermelhas do que se refere a esse dom, tá? Então, o orar em línguas, ele é muito importante. Paulo está falando, graças a Deus, eu glorifico a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Então, nós temos base bíblica para o falar em línguas aqui no Novo Testamento muito, tá? E no Antigo Testamento muito. Eu estou falando hoje sobre esse tema, estava meditando esses dias sobre o que falar hoje com vocês, e como acabamos de passar uma semana aí atrás que foi Pentecostes, tive o desejo e fui também impelido pelo Espírito a falar com vocês sobre esse tema, que é um tema muito importante para a igreja, tá? Então, quando Paulo está falando sobre o dom, o falar em línguas, em outras línguas, ele põe o grau de importância de falar em línguas de uma maneira muito forte, tá? Então, no dia de Pentecostes, livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, nos fala sobre essa descida do Espírito Santo e como línguas repartidas sobre eles ali, eles começaram a falar em outras línguas ali, tá? Então, eu quero hoje mergulhar com você nesses assuntos aqui, vamos que vamos, que Deus é bom com a gente, tá bom? Então aqui Paulo, ele começa a falar com a igreja sobre a importância, principalmente aqui sobre a importância de falar nessas outras línguas, tá? No capítulo 14 também, Paulo, ele fala, 14, versículo 5, ele diz algo muito forte. Ele diz assim, ó, eu queria que todos vós falassem outras línguas, tá? Olha que coisa forte, tá? Então ele fala assim, eu gostaria muito que todos vocês falassem outras línguas. Então, eu quero trazer essa ministração da importância do falar em línguas e como falar em línguas ele produz transformação na vida daquele que leva esse tipo de falar com Deus, de orar a Deus de uma maneira espiritual, como a própria Bíblia diz aqui, tá bom? Então nós vemos que Paulo tem o desejo que a igreja toda falasse em outras línguas, tá? Então nós temos que entender, primeiro eu quero separar com vocês aqui, dividir com vocês aqui, como Paulo ensina e ministra sobre esses dons espirituais de falar em outras línguas, tá? Paulo diz que aquele que fala em outras línguas, por exemplo, 1 Coríntios 4, 14, 4 nos diz assim, ó, o que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Tá? Então, o primeiro ponto que Paulo ensina à igreja sobre falar em línguas é que o falar em outras línguas vai edificando você. O falar em outras línguas vai edificando a sua alma, você vai edificando a sua vida diante de Deus, tá? Você vai sendo edificado por Deus. Então, é muito importante, quanto mais você pratica
esse falar em outras línguas, mais você vai sendo edificado em quê? Em vários argumentos de espiritualidade dentro de sua alma, em fé, em discernimento espiritual, em autoridade espiritual. A Bíblia nos fala tudo isso. Então, né, quando eu entendo o falar em línguas assim, é legal, eu falo, a igreja fala, quando vem aquele mover lá eu falo, e é legal, é importante. Mas eu não entendo isso como um chamado de Deus, um propósito de Deus. Tá? Então nós vemos na história tanto bíblica como na história secular, tanto bíblica como na história da igreja, nas épocas, que esses homens e mulheres de Deus usavam o dom de línguas para se edificar a si mesmo, o seu ministério, e por coincidência, né, vamos entender bem o que eu estou falando aqui, todos eles foram levantados e usados poderosamente por Deus em sua época. Um desses casos, D.L. Moody. D.L. Moody é um grande pregador conhecido muito de quem estuda a história da igreja e alguns outros estudos, e ele foi um cara que pregou, ensinou e incentivou o falar em línguas. Um caso clássico é a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, onde as pessoas não só falavam em línguas com interpretação, e também falavam em línguas que outros idiomas as pessoas entendiam, tá? Então nós vemos que o falar em língua ele sempre esteve presente, por exemplo, nos moravianos, né? Se você estudar a história dos moravianos e o avivamento moraviano, você vai entender ali que a base era a oração em línguas, não só assim, faz uma oraçãozinha em línguas assim, de 30 segundos e deu, tá? Eles ficavam temporadas, tá? Horas, muitas vezes orando em línguas, e ali dos moravianos foi liberado missionário cheio do Espírito Santo para tudo quanto é lado, tá? Os hugnósticos, os anabatistas, Martinho Lutero, por exemplo, ele era num dos seus livros, ele fala sobre isso, que ele ministrava e falava sobre línguas, e ele falava e orava em línguas, na verdade, e ele explica num dos seus livros sobre isso, tá? Mais perto dos pais da igreja ali, os tertulianos, valdenses, né? E o próprio apóstolo Paulo mais perto da igreja ali, o Atos 2 nós vemos, mas eu queria também hoje traçar um estudo com vocês muito legal, para que vocês entendessem isso, que é lá no Antigo Testamento também, tá? No Antigo Testamento nós vemos que tem tem algumas citações sobre o profetizar, né? A palavra profetizar, tá? Então profetizar pode ser o profetizar inspirado por Deus, aquela profecia clássica, vamos dizer assim, que é Deus revela ao profeta, assim diz o Senhor, isso XYZ, bem direto, bem clássico, tá? É a profecia clássica, chamada de profecia clássica. Tem a profecia, que é a profecia por revelação, que aí é alguém que teve um sonho, uma visão, e ali tem aquela interpretação ali, e é uma profecia também. Tem uma palavra profecia no Antigo Testamento, que aí não está falando da questão da palavra, nem da profecia mais específica, e nem da profecia interpretativa, tá? Ela está falando de uma profecia, na verdade é o termo nevoa no hebraico, tá? Esse termo nevoa no hebraico é estudado, compartilhado, meditado muito sobre nos meios, principalmente até de judeus, porque é um termo que é usado para uma profecia de êxtase, ou é uma palavra chamada estática, tá? Que é de êxtase espiritual, ou seja, também eles conhecem e traduzem essa palavra como outras línguas ou palavras que não se consegue discernir. É a palavra nevoa, tá? Então nós vemos que o Antigo Testamento, algumas vezes essa palavra nevoa esteve presente no meio do povo de Deus. Uma delas é na vida do rei Saul, e aí que eu falo que a profecia transforma a vida de um homem, a profecia transforma a vida de uma pessoa, essa profecia, esse falar em línguas,
transforma a vida de uma pessoa. O texto de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 10, nos diz assim, ó. Eu vou ler aqui com vocês. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais que Samuel tinha dito para ele aconteceram naquele mesmo dia. Chegando ele ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Esse profetizou é nevoa, ou seja, falou em línguas que não se conseguia entender, tá? Falou em palavras de mistérios, falou em palavras, em outras palavras, tá? Então nós vemos que Saul foi transformado num novo homem nesse início de sua caminhada aqui com Deus, quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, ó, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele profetizou no meio deles, tá? Então essa palavra profetizar, ela significa falar palavras de mistérios ou de línguas estranhas, tá? Línguas que não se conseguia discernir, tá? Essa é uma palavra hebraica que está presente em alguns textos do Antigo Testamento. Então o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Nós entendemos que o falar em línguas ali, ele aconteceu ali no livro de Pentecostes, ali em Atos 2, é a evidência mais clara na Bíblia. Mas nós vemos que o Antigo Testamento, esporadicamente, pessoas esporádicas tiveram experiências com esse nevoa, ou com essa palavra de mistérios, ou essas línguas estranhas, tá? Que não se entendia essas línguas, tá? Então nós vemos que, eu quero dar uma base muito boa para você entender, que tanto no Novo Testamento, ali no período da igreja, ali no livro de Atos e os Apóstolos, como nós vemos ali no Antigo Testamento, alguns homens foram tocados por essa maneira, né? Você vai ver isso no livro de Salmos, você vai ler isso no livro de Samuel, lógico, ali com Saul, você vai ver isso em Moisés, por exemplo, tá? Ali em Moisés nós vemos que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo saiu de Moisés e foi sobre os outros 70, né? Que está lá no livro de Números 11, capítulo 25, então diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram nevoa, mas depois disso nunca mais. Mas naquele momento eles falaram em línguas espirituais. Então aqui é muito forte, não é à toa que Jeremias, quando estava orando pelo povo e pedindo para que Deus agisse de misericórdia com o povo, estava orando, né? Nós falamos sobre oração, estamos falando na escola de oração aqui. Quando ele estava orando, Deus disse: olha, nem que Moisés e nem que Samuel se colocasse diante de mim, eu os ouviria. Por quê? Porque ali, lógico, Deus estava dando a sentença para que o povo fosse levado à Babilônia. Deus tinha um propósito com eles ali na Babilônia, tá? Nem tudo às vezes aparentemente de ruim que você está vivendo, aquilo vem para te destruir. Pelo contrário, o povo foi levado, ficou um período, foi difícil o período que eles ficaram na Babilônia, mas quando voltaram, o povo de Deus, o povo de Judá, tá? Não que tinha divisão, Israel e Judá. O povo de Judá nunca mais, registrados na Bíblia ali, cometeram idolatria, tá? Então nós vemos que é bem importante nós entendermos os propósitos de Deus, e nós vemos ali que ele não atenderia Jeremias porque ele já ia mandá-los para um propósito. Mas ele cita dois homens de oração, que é Moisés e Samuel, que eu escrevi os dois livros, Moisés e Samuel, por causa desse versículo que um dia eu estava lendo e o Espírito me incomodou demais. Falei, eu preciso estudar a vida desses homens, estudar a vida de oração deles para eu entender por que Deus falou isso para Jeremias. Então, alguma coisa tem diferente. E uma dessas diferenças na vida desses homens está nesses textos que eu estou lendo para vocês. Por coincidência do Espírito, é óbvio que não. Nós sabemos que Moisés teve essas experiências de nevoa, quanto Samuel, com Saul e os outros profetas, tiveram experiência de nevoa. Tá? Então, deixo aqui essa base, deixo aqui essa ênfase, deixo aqui esse princípio forte.
da parte de Deus, tá bom? Para que vocês possam crescer em oração. O propósito aqui não é te trazer conhecimento sobre isso. Lógico que é importante te dar toda a base textual, toda a base teológica, toda a base para que você possa crescer em Deus e até ter dentro de você respostas para essas orações em outras línguas, em línguas estranhas, tá? Mas o propósito é te levar à prática disso. O propósito é você pôr em prática uma vida de oração em línguas, porque isso é algo poderoso. Então, tudo que esses homens viveram tem que se estudar a profundidade da vida de, por exemplo, de Moisés, de Samuel, de Davi e de outros homens de Deus na Bíblia, porque você vai ver que eles tinham algo diferente sobre eles e não só não era algo comum, mas por eles praticarem também, tá? Também, né? Tinha outras práticas, praticarem esse tipo de profecia que a Bíblia chama no Antigo Testamento, mas é uma nevoa. A nevoa é um falar em línguas diferentes, tá? Em outras línguas. Então, nós vemos que esses homens tinham algo muito poderoso sobre eles. O poder do céu era sobre eles. A fé desses homens era algo a fé desses homens era algo impressionante, principalmente de Moisés e Samuel. Impressionava, a história deles impressiona quando você entra até na profundidade textual da vida desses homens. É absurdo o nível de fé que eles tinham, o nível de discernimento espiritual que eles tinham, o nível de autoridade que eles tinham. Então nós temos que entender a força que a oração em línguas tem, a força que a oração em línguas tem para que nós possamos crescer com Deus, para que os dons espirituais também estejam ativos em nossas vidas, tá? Então, como nós falamos no comecinho ali, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz assim: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Tá? Então é bem importante esse texto aqui, é bem importante nós entendermos aqui que existe uma edificação pessoal, que existe uma edificação quando eu falo em outras línguas muito forte e muito poderosa, tá? Então aqui, como eu comecei só dando uma ênfase e dando uma base aí para vocês entenderem, agora eu vou falar as três, tá? Principais, tá bom? Tipos que estão citados na Bíblia de oração em línguas. Por exemplo, eu li uma agora, que é 1 Coríntios 14, 4, edificação pessoal, tá? Também Paulo fala sobre um tipo de oração em línguas, que aí ele diz, né, que se alguém for falar em línguas em público, que haja interpretação. Então existe a oração em línguas que você pratica, você individualmente com o teu Deus. Então você pode praticar em qualquer lugar. Você pode estar andando, caminhando, dentro do carro, pode estar praticando e orando em línguas, e não precisa gritar, tá? Oração em línguas, como é você e teu Deus, não precisa ter o grito. Se você estiver num lugar que possa orar em línguas à vontade, tudo bem, mas não tem essa necessidade. Aí tem a oração em línguas com interpretação, que aí já não é para pessoa, aí é para o coletivo, aí é para o grupo, tá? Aí é para o grupo. Então, aí já é algo mais coletivo. Se tem interpretação, então aí tem essa oração coletiva. Tem muita gente que faz confusão nesse ponto aqui, porque eu já ensinei bastante sobre isso, mas algumas pessoas dizem: mas pastor, a Bíblia diz lá o que, por exemplo, no versículo 5 de 1 Coríntios 14 diz, o que fala em línguas não faça isso a não ser que tenha intérprete na igreja, para que receba edificação. Aí as pessoas dizem assim: pastor, mas tem que ter intérprete para você falar em línguas, você não pode falar em línguas. Você pode falar em línguas, se for você orando em línguas, você está edificando a você mesmo, diante de Deus, ok? Se você for falar em público, aí sim, se você for falar para as pessoas, só falar, interpretação, tá? Como Paulo está dizendo aqui. E existe o sinal que a Bíblia diz, que é a oração em outras línguas, para um sinal para o incrédulo,
tá? Para os incrédulos. Então, existe esse sinal para os incrédulos. Isso aconteceu no livro de Atos. As pessoas ouviam na sua própria língua a palavra de Deus. E pessoas e revelações que nós já acompanhamos desde o início do ministério, mais de 22 anos atrás, que tiveram diversas experiências com esse terceiro tipo, que é uma oração em línguas, que você está ali orando em línguas, orando, a pessoa fala, você sabe o que você falou? Eu falei, não, estamos só orando em línguas. Aí a pessoa fala, olha, você falou algo sobre... na língua tal, mas a pessoa nem imagina, nem sabe o que é língua tal, e eu, como entendo um pouco, eu entendi o que você falou. Então, também, isso é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais raro, porque tem um propósito isso, tá? Geralmente em igrejas, em cidades que tem muito rotatividade de pessoas, turismo, ou grupos diferentes de pessoas, isso acontece muito, tá? É um pouco mais raro, mas acontece muito, tá? Então são esses 3 tipos que você tem que guardar. A oração para edificação pessoal, a oração em línguas que é coletiva, com interpretação para edificar todos, e uma oração em línguas que você está fazendo ali, mas alguém que está próximo está ouvindo ali, e essa oração em línguas, ela... na verdade, acaba saindo palavras de um próprio idioma, tá bom? Então a Bíblia está cheia de exemplos, então eu quis basear vocês no primeiro, basear vocês primeiro no Antigo Testamento, agora basear no Novo Testamento, tá? Então é bem importante nós entendermos isso aí, tá? Paulo, em 1 Coríntios 14, 39, ele diz assim, ó, irmãos, procurai com zelo os dons, né? Ele diz, procurai com zelo os dons. Opa, chegou? Cheguei. Chegou, opa. Acho que veio um café aí. Tava tomando antes um chá que tá frio aqui também, ó. Isso aqui é uma coça é uma coça, outra coça, outra coça. É um da ilha aqui. Essa caneca é muito boa. Manezinho da ilha, né? Manezinho da ilha, então é um... Quem é daqui sabe ler isso aqui muito bem, tá? Uma coça é uma coça, outra coça é outra coisa. É isso aí, vamos lá. Vou tomar um café para segurar a live aqui. Glórias. Então ele diz em 1 Coríntios 14, 39, ele diz assim, irmãos, procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar, e não proibais falar em outras línguas, tá? E não proibais o falar em outras línguas. Então, olha lá, coisa linda, o pessoal de Floripa sabe bem, né? Isso, coisa linda, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Não proíbam o falar em línguas na igreja. Então, assim, o falar em línguas vai acrescentar fé, o falar em línguas vai edificar a tua fé, o falar em línguas vai trazer discernimento espiritual, o falar em línguas vai trazer uma edificação pessoal. Então nós temos que entender que isso é muito forte, atrai o poder do céu, abre o céu sobre a sua cabeça, é muito forte a prática, tá? O problema é que muitos de nós só temos a questão de o conhecimento e de vez em quando, Escola de oração, essa daqui. Caneca escola de oração, Aqui, escola de oração. Isso, ó, escola de oração, vamos embora, né? Então nós temos que entender que a oração em línguas ela vai atrair o céu sobre vocês, ela vai trazer liberações de curas sobrenaturais, vai restaurar a alma do abatido, mas não o esporádico, você ter uma, vamos dizer assim, quando eu estou na igreja, tem um mover lá de Deus, lá eu começo a falar em línguas, começo a orar, entro no mistério, mas é isso. O resto da minha semana eu não tenho essa prática. E aí que é o problema, tá? A prática da oração em línguas é que vai atrair a sobrenaturalidade para as nossas vidas, tá? Vai trazer o céu na terra, vai trazer o poder de Deus, vai trazer a glória de Deus, e é isso que a igreja está precisando demais. Então, a oração em línguas, ela não é só falada no Novo, mas como no Antigo Testamento também. Então, aí que é o ponto que nós, como servos de Deus, temos que entender que a falta da oração em línguas ela tem prejudicado a igreja demais, tá? Então nós vemos que
Os apóstolos praticavam essa oração em línguas, né? Então, primeira coisa que é importante, por exemplo, você entender, está ali no livro de Judas. Vamos ler ali, esse livro que você lê bastante na Bíblia, né? Misericórdia, hein? Ó, livro de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 20, né? Diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa fé, a santíssima fé, orando no Espírito, tá? Que é a palavra orando, oração em línguas nesse texto aqui, tá? Então é bem importante nós entendermos que a nossa fé, ela vai ser edificada quando tem a prática da oração em línguas. Então a oração em línguas, ela vai fazer algo muito forte para a tua vida, para a tua espiritualidade, para a tua fé, para tudo aquilo que está dentro de você está morto, ou está fraco, ou está em apostasia. Nós vamos ver isso sendo restaurado, nós vamos sendo resgatado esse vigor de fé, de autoridade, tá? Então, quando nós vemos Martinho Lutero, por exemplo, dizendo que a oração em língua sustentava a vida espiritual dele ali, ele ensinava sobre isso, ele falava sobre isso, e olha o que esse homem produziu na sua época para Deus, né? Então, nós vemos que se você vê os teus filhos estudando na escola sobre as primeiras vamos dizer assim, impressões de materiais, de livros, tal, surgiu tudo nessa época aí, porque Lutero ele quis levar a Bíblia para todo o povo, que era só da igreja, dos clérigos ali da igreja católica, que eles tinham acesso, o povo não tinha acesso, e ele começaram a imprimir, começaram a fazer uma Bíblia atrás da outra, e aí surge ali, tá? Então você pode ver aí que livros de história nos contam sobre isso aí. Então, o que é importante nós entendermos nisso? Como esses homens foram influenciados por Deus de uma maneira muito poderosa. Nenhum avivamento, nenhum despertamento espiritual, nenhum mover de Deus começou sem esse mover do orar em línguas, tá? E aqui eu não estou querendo falar que se você ora em línguas ou não, se você é mais importante ou menos importante que o outro, tem salvação, não é nada disso, tá? É uma questão de crescimento espiritual, tá bom? Se você não ora em línguas ainda, busque isso, tá? Busque isso no Espírito, busque isso de uma maneira especial da parte de Deus. Como Jesus ensinou os apóstolos, permaneçam em Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo. Aí quando eles estão lá, esse fogo do Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. Então espere em oração, em busca a Deus, que uma hora esse toque do Espírito Santo vem sobre a tua alma. A outra maneira também, que nós não estamos podendo praticar muito hoje, né? Que é a imposição de mãos, né? Misericórdia, né? Hoje não pode nem abraçar direito, imagina impor as mãos, mandar fogo no povo. É uma confusão isso aí, né? Mas, independente disso, busque esses dons espirituais para que você possa ser edificado pelo Espírito Santo. Então, assim, talvez você fale em línguas e você vai falar, mas eu não estou nem entendendo o que está acontecendo, mas estou falando aqui, vou praticar. Vou ficar aqui 10 minutos falando em línguas aqui. Fica ali, né? Então, quando você está ali falando em línguas, sua mente fica, talvez, como Paulo mesmo diz, fica infrutífera, mas o teu espírito é edificado. Então, quando você sai desse ambiente, de oração, de línguas proféticas, é algo muito poderoso, tá? Movimentos, por exemplo, você está querendo orar para uma pessoa que está enferma. Então você, por exemplo, põe essa pessoa, o nome dessa pessoa, ora, abençoa, põe a palavra de Deus, declara versículos, declara textos bíblicos e depois começa a orar em línguas, e vai orando. Por quê? Porque a oração em línguas atrai também curas sobrenaturais, tá bom? Ela libera fé, libera sobrenaturalidade. Então é bem importante
a gente ter tempo com Deus e o tempo de oração em línguas com Deus, porque isso vai sustentar a tua alma, vai sustentar a tua fé, vai sustentar a tua espiritualidade, e isso é muito importante, tá? Então, nós lemos ali em Judas 1, versículo 20, que a sua fé, ela vai sendo edificada quando você vai orando em línguas, você cresce em fé, tá? Você também cresce em discernimento espiritual, você vai começar a ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é, daquilo que é de Deus e daquilo que não é, você vai ter capacidade de discernimento para ver a sobrenaturalidade do Senhor tocando a tua alma, tocando a tua vida, tá? Então é bem importante nós entendermos a força que tem a oração em línguas, tá? Então nós vemos aqui no Novo Testamento diversos textos falando sobre isso, como eu disse, tá? E nós vemos também diversos textos no Antigo Testamento, e isso é uma base muito boa para você entender que no Antigo Testamento esse tipo de oração era praticado por alguns homens, como eu citei aqui, por exemplo, quando Moisés reparte do Espírito que estava nele sobre os outros 70, os anciãos ali que estavam ali, a Bíblia diz que eles praticam uma profecia, ou o hebraico ali, essa palavra aqui é nevoa, tá bom? Então, você cresce em fé, você cresce em discernimento. A oração em línguas também é uma arma num momento difícil de batalha espiritual, de guerra espiritual que esteja acontecendo na tua vida, na tua família, na tua casa. Por quê? Porque, por exemplo, quantas vezes nós já, com uma equipe de intercessão, de oração, orando num culto, num momento, e o negócio estava bem complicado, espiritualmente falando, o negócio estava bem difícil, e aí nós recebemos a direção, vamos embora, vamos praticar, comecem a orar em línguas. Aí o povo sai orando em línguas, sai orando em línguas, sai orando em línguas, e aí começa a mudar o ambiente espiritual, aquele ambiente vai mudando, aquele ambiente vai se manifestando, vai mudando, a presença de Deus começa a vir, aquela nuvem, aquelas trevas começam a recuar, e nós vemos o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Então, ela também é uma arma de guerra, a oração em línguas é uma arma de guerra. Então, se o povo orasse mais em línguas, nós veríamos mais sobrenaturalidade, mais despertamento de fé, mais despertamento espiritual, tá? Então a oração em línguas, ela tem o poder de tocar a alma de pessoas, ela tem o poder de derrubar as escamas dos olhos, tem o poder de derrubar fortalezas espirituais. Então a igreja precisaria praticar mais essa oração em línguas, tá? Então você que é da igreja, não importa o ministério, não estou falando para intercessores somente aqui, eu estou falando para a igreja, tá? A oração em línguas vai mudar cenários da tua história, vai mudar cenários da tua vida. A oração em línguas vai erguer o nome do Senhor na tua vida, tá? Então você vai começar a ser edificado internamente, tá? Então Paulo orava pela igreja, que teu homem interior possa amadurecer, possa crescer, tá? Então esse crescer, esse ser edificado internamente é muito importante. Por quê? Edificação é uma palavra bem importante usada no Novo Testamento, que é uma construção feita desde a fundação. Então a oração em línguas, ela vai entrar lá nas bases da tua alma e vai remover aquilo que não precisa estar lá, que não pode estar lá, e vai começar por fundamentos novos. A oração em língua faz isso com a nossa alma. Então essa edificação interior, ela vai acontecer quando a sua alma vai sendo trabalhada pelo Espírito ali, e aí você vai sendo edificado. Então, primeiro, a edificação que o Espírito Santo faz, ele entra nos teus fundamentos, ele entra dentro dos teus fundamentos e remove aquilo que não precisa estar lá, tira aquilo que não precisa estar lá e começa a colocar os fundamentos de Deus. Então aí você começa a ser edificado, aí Deus vai construindo algo dentro de tua alma, vai te fazendo mais forte emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você começa a receber um vigor da parte de Deus, você começa a receber uma autoridade da parte de Deus. Então você começa a ser edificado. Então a edificação não é colocar algo de qualquer jeito em cima da tua alma ali, Deus. Não, a edificação é o que é o mais importante, é o fundamento. Então começa
O Espírito Santo começa a te edificar por dentro, de dentro para fora, ele vai mexendo dentro da tua alma, ele vai tirando aquilo que não presta, fundamentos que foram colocados através de traumas, através de mentiras, através de impossibilidades, através de friezas espirituais, e aí nós vemos que isso tudo vai sendo removido e Deus vai edificando um fundamento sólido, um fundamento forte, um fundamento poderoso. Então, assim, é bem importante entender isso, porque nós vamos conseguir passar temporadas de batalha, de guerra e de momentos difíceis quando os fundamentos de nossa alma tiverem sido edificados pelo Espírito, tá? E eles vão estar fazendo algo poderoso dentro de nós, dentro de nossa alma, vai fazer algo poderoso dentro do nosso espírito. Então, ele vai edificar, tá? Ele vai edificar a tua vida, ele vai edificar a igreja, ele vai edificar aquele que é alvo dessas orações. Então, quando eu acho assim, é legal, pô, oração em línguas, eu não estou nem falando de quem não crê em oração em línguas, né? Mas tu fala, legal, eu acho bem interessante, quando estou na igreja tem um mover lá, eu entro no mover, é forte e tal, é muito legal. Esse tipo de posicionamento é tipo assim, a fé é legal, mas eu uso ela de vez em quando não. Não, nós não podemos agir assim com as coisas espirituais. Nós temos que entender que a oração não é esporádica, ela tem que ser praticada. E essa prática da oração em línguas vai começar a mudar a tua vida espiritual, vai começar a mudar o cenário da tua vida espiritual, vai começar a mudar o ambiente espiritual que você está. Você vai ver que algumas impossibilidades que você tinha, algumas impossibilidades na tua alma, você começa já a ver a sua fé aumentando e você começa a crer de uma maneira diferente, você começa a ver algo poderoso acontecendo na tua vida, na tua história. Então nós temos que entender que nós vamos ser edificados pelo Espírito Santo, né? Como nós lemos também em Judas 1:20, que diz, edificando a vós mesmos, tá? Então, como? Orando no Espírito, orando em outras línguas, edificando a sua fé. Então ali o fundamento da tua alma vai sendo trocado, a tua estrutura interior vai sendo trocada. E aí você vai falando em línguas e você não entende o que você está falando, mas a Bíblia diz que você fala em mistérios com Deus, tá? Deus vai começar, você fala em mistérios com Deus e aquele mistério que você está falando com Deus vai tocando a tua alma. Então muitas vezes você nem sabe o que está orando, mas o Espírito está orando por você. Então é muito importante, porque a oração em línguas, ela pode te ajudar em momentos difíceis da tua vida. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que nós estamos ensinando vocês toda quarta-feira sobre oração. Você vê como que são temas bem importantes, são temas algumas vezes complexos, são bastante coisa que a gente ensina e como são importantes esses temas. Mas tem vezes que você não sabe, não tem conhecimento, ou não está num dia bom, não sabe como orar direito, aí você vai... a oração em línguas vai te ajudar também nesses momentos, porque aí é o Espírito Santo lado a lado contigo, te auxiliando nessa oração. Então o Espírito Santo vai gerando aquela oração em línguas, e aquela oração em línguas é justamente aquilo que você precisaria orar naquele dia, que você precisaria orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua igreja. Então nós temos que entender que quando a oração em línguas, ela é uma ferramenta violenta do cristão, uma ferramenta violenta do homem e da mulher de Deus, porque quando eu levo a oração em línguas como algo comum, como algo normal, e você vai só praticar de vez em quando. Vamos dar um exemplo aqui? Academia, né? Eu vou na academia de vez em quando, só eu me esforço, mas vou uma ou outra vez. Os resultados vão aparecer aí na tua vida, né? Agora, quando você começa a praticar academia constante, começa a levar aquilo lá como algo prática, o resultado vai chegar depois de um período, e é assim também com o poder da oração em línguas. A oração em línguas vai ter o poder de abrir o céu sobre tua cabeça, a oração em línguas tem o poder de fazer algo poderoso. Então, o conselho de Paulo para a igreja de Corinto é: não proibais o falar em línguas, tá bom? Então é muito forte, é muito importante isso, nós entendermos que é bem importante esse tipo de oração estar presente na vida do homem e na mulher de Deus, tá? Então os judeus têm uma prática, e às vezes as pessoas acham que não, mas tem
os judeus que fazem algumas adorações espontâneas em outras línguas, assim, inteligíveis. Eles dizem que é como se o Espírito de Deus tomasse eles e eles fazem essas adorações, assim, tá? Então é bem interessante, é bem importante nós entendermos que tanto no Novo como no Antigo Testamento nós vemos essa manifestação desse mover e desse poder do Espírito Santo. Então, vamos tirar os frutos disso. Samuel, né? Samuel está ali, a mãe dele gerou ele em oração. Então ele é um homem que cresceu nesse ambiente. E nós vemos que Samuel pegou a nação de Israel destruída, os sacerdotes corrompidos, a nação dividida, a nação sem recurso, quebrada, a espiritualidade do povo lá embaixo, a apostasia lá embaixo, divisão, briga, contenda, confusão. Só que quando ele pega a nação, ele começa não só a praticar ali o papel dele ali como servo de Deus, mas ele monta escola de profética, uma escola que se ensinava sobre entrar em ter comunhão com Deus e escutar a voz de Deus. Então uma dessas ensinos que ele dava lá era a prática do nevoa, ou da oração em línguas. E aí nós vemos que o cenário da nação de Israel foi mudando. Nós vemos que foi levantado o rei, que foi Saul, eles começaram a ganhar as guerras que estavam perdendo, eles começaram a se unir. Samuel dizia que os homens se uniam junto a ele para buscar a Deus como se fosse um só homem. Então nós vemos que eles começaram a ter unidade, restaurou o sacerdócio de Israel. Nós vemos que o sacerdócio foi totalmente restaurado, principalmente quando Davi assume, então ele restaura por completo a adoração, o sacerdócio de Israel. Ele começou a fazer adoração e exercer sacerdócio ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fez isso durante 40 anos. Então nós vemos que voltou, a nação enriqueceu, prosperou, se uniu. Quando Samuel morre, ele entrega uma nação poderosa diante de Deus. E que isso comece também a acontecer na tua história, quando você entender que a oração em línguas não é só um momento no culto que você sente uma presença e ora em línguas. Você pode orar em línguas, né, na tua casa, quando você acorda, indo para o trabalho, fazendo o teu esporte, a tua atividade física. Fica ali orando em línguas, fica ali orando em mistérios. Quando você vê que um negócio não está muito legal na tua vida, começa a orar em línguas, começa a profetizar, começa a orar em línguas ali, nem que for baixinho, se tiver um ambiente que você não pode orar alto, fica orando ali, balbuciando ali as palavras, ore em línguas, pratica isso, que grandes coisas vão acontecer em nossa história, grandes coisas vão acontecer na tua vida, na minha vida. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a força e o poder que tem esse tipo de oração em línguas, tá? Então, eu quero fazer coro aqui com grandes homens de Deus que se levantaram aí para batalhar e ensinar sobre a importância dessa oração em línguas, né? Homens na palavra, homens na história bíblica, homens da nossa geração que tem relatos violentos e poderosos sobre a força que tem a oração em línguas. E às vezes a gente se distrai e achamos que a oração em línguas é só quando tem um grande mover de Deus e a gente ora, tá? Não, você pode orar em línguas na tua casa, pode orar em línguas agora, quando acabar essa live, você fica aí 10, 15, 20 minutos, sei lá quanto, fica orando em línguas aí. E aí você vai ver algo poderoso do Senhor acontecendo na tua vida. Grandes manifestações espirituais, grandes liberações da parte de Deus, você vai ver que vão vir sobre a tua vida e sobre a tua história, tá? Então, três tipos de profecia na Bíblia, no Antigo Testamento, falei aqui no início. Um é a profecia clássica, que o profeta vem e entrega o recado. Outra é a profecia de revelação, que é aquela profecia que, através de sonho, visões e interpretação. E esse tipo de profecia que é chamada profecia de êxtase, de estática, que a profecia era liberada através de dons espirituais, que é, na verdade, ali os textos onde tem a palavra nevoa. Então nós vemos que no Antigo Testamento muitos salmos, por exemplo, eles foram feitos de uma linguagem espiritual, tá? Então nós vemos ali palavras antes dali aquelas palavras desse nevoa foram muito usadas em salmos, em adoração a Deus. Então eles cantavam de uma maneira
como se estivesse orando em línguas, tá? Então, é muito importante nós vermos que o que acontece quando uma pessoa começa a praticar essa oração em línguas. Você vai ver que a tua espiritualidade vai aumentar, você vai ver que a tua fé vai aumentar, que a tua crença naquilo que Deus pode fazer e quer fazer vai aumentar. Então eu e você precisamos praticar. Aqui eu estou trazendo ensino, estou trazendo base textual, e eu não quero que isso fique para você só como um entendimento, como é importante, né? E eu acredito que é bem importante. Tem muitos líderes que precisam de base para responder, por exemplo, dentro da igreja, quem eles lideram, muitas vezes tem dúvida sobre isso, né? Então, às vezes eu falei a importância da oração em língua, já falei isso algumas vezes, mas tem pessoas que questionam, não, pastor, mas o texto bíblico diz lá que a oração em línguas é só para quando tem interpretação. Eu falei, esse é aí você tem que ler os textos bíblicos e entender que esse é um dos tipos, né? O primeiro tipo é edificação pessoal, esse é o segundo tipo, que aí seria uma edificação coletiva, tá? E o terceiro tipo é aquele de línguas, que você está falando em línguas, mas várias palavras saem literalmente do idioma de pessoas que estão ali próximas e para receberem essa palavra aí, tá? Eu já, lendo livros de homens de Deus que ensinam sobre o orar em línguas, eu li um livro de um pastor americano, e ele uma vez explicou que estava num culto e começou a orar, Deus tocou para orar em línguas, ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, Deus tocou, ele ficou orando ali um período, aí daqui a pouco uma mulher levanta e sai gritando para o altar, e ali essa mulher diz que ele falou numa língua de um dialeto africano. E ele, não, nem sei o que você está falando, estou falando em línguas aqui. Ele falou, não, porque minha filha foi ser missionária nessa região, para chegar lá é mais de 4 dias, até chegar no interior da África, avião, barco, tem que andar um dia, parece inteiro a pé, e a mulher começou a explicar para o pastor, e falou que ela recebeu uma carta na época, né, que era lá na época, na década de 70, 80 eu acho, recebeu uma carta, e dizendo que a filha dela pegou uma doença terrível e tinha só 3 dias de vida e não daria para levá-la na cidade para curar. Então, só avisando que provavelmente eles enviariam o retorno no corpo dela. E quando essa mulher estava nesse culto, este pastor falando em línguas, ela entendeu, porque a filha ensinava ela de vez em quando algumas palavras, ela entendeu o pastor orando em línguas e falando assim, fique tranquila, fique em paz, a tua filha está curada. Ela escutou isso. E é por isso que ela se assustou e correu para frente, e realmente a menina que estava nesse ambiente ali foi curada. Então nós vemos que ele começa a orar em línguas, orar, e teve não só a revelação, mas uma liberação profética, tá? Então é bem forte, é bem importante nós entendermos isso, tá bom? Eu escrevi alguma coisa no livro Samuel, tá bom? No livro Samuel eu tenho um capítulo só, que eu tenho tudo que eu estou ministrando para você, está bem mais lógico, bem mais detalhado, bem mais específico. No livro Samuel tem um capítulo só que chama, do livro de Samuel, Samuel e a oração em línguas, tá? Porque eu estou falando da vida de Samuel e como que ele cresceu na oração e quais tipos de oração ele fazia. Não pude deixar de fora a oração em línguas, porque era uma cobrança que os intercessores sempre falaram para eu escrever sobre isso, mas a gente não estava ainda vendo aonde eu encaixaria isso, mas quando eu estudei a vida de Samuel, eu falei, não, vai ter que ser aqui, tá? Então, se você já leu esse capítulo, peço que você leia de novo, estude de novo, medite de novo, e não só tenha o conhecimento. Aqui é importante a escola de oração, a gente ter o conhecimento, mas eu quero deixar isso para vocês aqui, ter o conhecimento e depois pôr em prática aquilo que nós estamos o que nós estamos aprendendo aqui, tá bom? Então é bem importante nós entendermos isso, tá? Então tem outros livros também de pastores que no começo do ministério começaram a orar em línguas, falaram, eu não sei orar direito, vou orar em línguas, e ficava quase que horas orando em línguas, né? E depois de uma temporada eles começaram a perceber que quando eles iam nos cultos,
Deus começava a falar com ele assim, tem uma pessoa que vai ser curada aqui, tem uma pessoa... E ele começava a ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, ele começou a ver algo diferente acontecer e algo que não acontecia antes. Então a oração em línguas está muito conectada com uma sobrenaturalidade aí que Deus quer e pode liberar na tua vida, e Ele quer fazer isso, tá? Então é bem importante nós exercermos e praticarmos esse tipo de oração. Tá bom? Amém, família? Vamos que vamos? Ufa, foi, né? Já vai cair a live aqui. Você não vai responder perguntas hoje? Essa live geralmente não é dupla? Essa live? É. Não, geralmente não. Não, combinado é que as pós-culto não são duplas, mas as de quarta e sexta são. Então vamos fazer assim, vou derrubar a live, vai ficar gravado aqui no IGTV e depois sobe para o YouTube, para quem tem mais facilidade de ver no YouTube e até compartilhar, né, o link do YouTube, faça isso, tá? Vou pedir um favor para vocês. Quando você, por exemplo, lá nas aulas de escola de oração, quando você dá um cliquezinho ali, curte ali, um joinha ou escreve alguma coisa, o próprio YouTube começa a entender, os algoritmos lá começam a entender que aquele pessoal que está ali, ele é bem interativo, então ele começa a jogar o vídeo lá para cima. Então quando alguém escreve lá oração ou alguma coisa, vai aparecer nos nossos vídeos lá. Então fala bastante lá, escreve lá, tá bom? E é isso aí, eu vou derrubar a live aqui, esse daqui vai ficar aqui, depois vai para o YouTube também. E já volto, aí vocês que fizeram as perguntas fazem de novo aqui ali de novo, tá bom? Tô só derrubando, já tô voltando, rapidinho aí, espera só um pouquinho.